Então vamos lá, abre aí a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 5, né? Vou colocar aqui na tela para você, Mateus, capítulo de número 5. Nós lemos ontem somente os versículos 1 e 2, e hoje eu creio que nós vamos também falar um pouco mais a respeito desses primeiros dois versos. Por que isso é importante, pessoal? Porque quando nós consideramos esse contexto, isso vai facilitar na nossa compreensão do todo, quando chegar lá no final. Entende? A gente compreendendo aqui agora o que Jesus estava falando, para quem Jesus estava falando, quando Jesus estava falando e o porquê Jesus estava falando essas coisas, na hora que a gente lê de fato as coisas que ele fala, aí sim tudo vai fazer mais sentido, né? Nós já falamos ontem sobre o contexto, né, político daquela época, o contexto ali que eles esperavam o Messias. A gente vai citar um pouco mais a respeito disso, sempre vamos estar lembrando disso no decorrer do sermão, para que as coisas descritas nele possam fazer sentido para nós e que a gente entenda cada uma delas de acordo da forma com que eles entenderam também, quando Jesus falou. Beleza? Olha só, o verso de número 1 do capítulo 5, né, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, e aí ele começa a proferir as bem-aventuranças. Só que é importante por quê, gente? Porque quando Jesus ele sobe até aquele monte e ele se assenta, nós já aprendemos que a autoridade no momento em que alguém está sentado falando, ela era muito maior. Era uma forma de mostrar, olha, o que eu vou falar tem autoridade, o que eu vou falar vocês devem cumprir. E Jesus estava aqui fazendo isso. Jesus estava falando agora com essa questão da autoridade para que as pessoas que o ouvissem entendessem que ele, de fato, estava trazendo princípios, valores, coisas importantíssimas que as pessoas deveriam cumprir. Aqueles que, de fato, se diziam de Deus deveriam cumprir essas coisas. Isso aqui é interessante, porque Jesus está sobre um monte, assentado, e ele vai pregar para uma grande multidão. Dentre essa multidão, vocês lembram os tipos de pessoas que haviam ali? Haviam, por exemplo, 4 classes de pessoas religiosíssimas do povo de Israel que estavam ali juntamente com Jesus. Quais eram essas classes? Haviam ali dentre eles, né, os fariseus, que são tão conhecidos na Bíblia, né? Quem são os fariseus, pessoal? Os fariseus eram aqueles homens hipócritas apegados à lei, apegados às tradições, a todos os detalhes da lei. Eles se apegavam, mas não eram sinceros diante de Deus. E Jesus não passa a mão na cabeça dos fariseus, não. Jesus vai diretamente no ponto que precisava tocar e mostrar a eles que eles eram hipócritas, que aquilo que eles faziam, achando que eram grandes obras de justiça, não estava valendo nada. Por quê? Porque não havia sinceridade. Jesus condena, né, a hipocrisia dos fariseus. Além dos fariseus, tinham também os saduceus, que nós vimos que eram aqueles homens mais, né, como é que eu posso dizer, eles eram os mais liberais, eram os mais libertinos, se é que podemos tratar assim, que achavam que não precisa de tudo isso não, os fariseus estão pegando pesado, eles não acreditavam em milagres, eles não acreditavam, né, na ressurreição, um monte de coisa, e Jesus vem e vai em cima deles também, e mostra para eles que não, que você é o sal dessa terra, que você precisa dar sabor às coisas, que não tem essa, que a vida do cristão ela deve refletir santidade para a glória de Deus, né? A vida daquele que de fato serve a Deus deve refletir essa santidade. Aí tinha também ali, dentre eles, os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios, eles eram aqueles que se separavam de todo mundo, né? Aqueles que achavam que a santidade deles viria pelo fato deles estarem separados de todos. E Jesus mostra para eles que a santidade não é algo exterior, que a purificação não é algo meramente exterior, mas sim a purificação deve acontecer dentro do coração do homem, não meramente de forma externa. E tinha também, dentre eles ali, aquele grupo mais radical de pessoas, que eram os zelotes, que achavam que o segredo de tudo era pegar em armas, atacar os outros, e vão para cima do Império Romano, destruir eles e tal. E Jesus mostra para eles que não é assim também não. Jesus vem e prega o amor, e fala que se alguém te ataca de um lado, você deve dar a outra face, que se você está sendo perseguido, você deve orar pelos que te perseguem. Ou seja, Jesus, né, vem e traz uma nova perspectiva sobre como eles deveriam, né, agir. Ou seja, Jesus foi na jugular de cada um deles ali, mostrando o ponto fraco deles e falando, olha, você fariseu está errado, você saduceu está errado, você essênio está errado, você zelote estão errados. E ele prega isso de forma ímpar, num sermão que vai abranger aqui 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Né? Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus está descrito o Sermão do Monte. Beleza? Então nós chegamos aí no contexto geral. Nós já aprendemos o contexto geral do sermão. O povo estava louco querendo um Messias que pegasse armas, que fosse para cima do Império Romano, que dominasse e o Império Romano, tirasse ali Israel debaixo do jugo romano e falasse, olha, agora quem manda nessa cidade aqui, nessa terra, somos nós. E aí, Jesus vem e mostra para eles que não, eu não sou um mero
guerrilheiro, um rei político que vocês estão esperando. Não. Jesus vem e mostra para eles quais eram os princípios que ele vai trazer. E é de fato, sobre isso, de fato, que a gente vai tratar aqui hoje, né? Por que Jesus pregou esse sermão, gente? Você já se perguntou? Por quê? Para quê? Jesus estava lá tranquilo, ele já tinha sido batizado, ele já tinha acontecido o que tinha acontecido na vida dele ali até então, já estava pregando, curando pessoas, mas ele decidiu fazer esse grande sermão que ficaria marcado por toda a história. Palavras do Sermão do Monte são constantemente usadas por várias pessoas no decorrer dos anos, das épocas, pregações são feitas a respeito, sabe? Por que Jesus proferiu esse sermão? O que levou a ele a querer pregar essa palavra e falar para esse povo dessa forma? Uma palavra que perpetuaria e chegaria até nós. Né? Eu creio que o que levou Jesus a querer, né, ou qual foi o propósito que levou Jesus a passar esse sermão, a pregar esse sermão para as pessoas, tenha sido o mesmo propósito que levou Deus lá no Antigo Testamento a entregar a Moisés a sua lei, a passar as leis para o povo de Deus. E qual era o propósito ali, pessoal? Vocês lembram quando se deu isso? Vamos voltar aí um pouco, vai lá para Êxodo 34, volta aí na sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 34, né, foi o que a gente leu ontem, a partir do verso 27, olha só o que disse o texto, né? Deixa eu ver, a partir do verso, 27. Disse o Senhor a Moisés: escreva estas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com o povo de Israel, ou melhor, aliança com você e com Israel. Então, Deus dá a lei a Moisés, e o propósito era para que, através das palavras contidas naquelas tábuas da lei, Deus estivesse ali fazendo uma aliança com Moisés e com o povo de Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Aí olha só, ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transferiu todos os mandamentos que o Senhor lhes tinha dado no Monte Sinai. Então, aqui, nesse momento em que o povo está reunido e Moisés está transmitindo para eles a lei de Deus, os mandamentos que o Senhor o passou ali no monte, esse é um momento emblemático na nação de Israel, porque é um momento em que Deus agora está mostrando para o seu povo que essa geração que saiu do Egito precisa ter princípios. Essa geração que saiu do Egito e que está com a cultura do Egito em sua mente, que está com toda a idolatria do Egito em sua mente, toda a ideia política do Egito em sua mente, esse povo precisa agora ter uma legislação. Esse povo agora precisa saber como eles devem, né, caminhar, como eles devem agir diante dessa vida em sociedade que eles vão ter. Eles viviam no Egito. O Egito era uma sociedade, tinha ali um império, tinha um reino, né? E agora eles estão soltos. O povo de Deus saíram, estão no deserto e tal. E Deus vem mostrar para eles: agora que vocês vão ser um povo, agora que vocês vão entrar na terra prometida, vocês devem ter agora uma legislação. O que vai fazer de um povo? Um povo é isso, é ter as suas leis, é ter o seu governo, é ter os seus costumes e tudo mais, sabe? É que faz de um povo, de fato, uma nação, um povo peculiar. Né? Por exemplo, os brasileiros, nós temos aqui as nossas leis, nós temos um governo, um governante, nós temos aqui, né, os nossos princípios, os nossos valores. A sociedade brasileira, ela tem todas as suas características que mostram: esses aqui são brasileiros. Né? Os americanos lá dos Estados Unidos, a mesma coisa, eles têm ali as características deles. Vai lá nos árabes, eles têm ali as características deles. E assim, Deus estava passando para o seu povo, lá no Antigo Testamento, a forma como esse povo deveria ser. Na terra que eles iriam entrar, haviam vários outros povos. Né? Os filisteus, os amorreus, haviam vários tipos de povos ali. E a palavra de Deus era: vocês não devem ser iguais a esses povos. Vocês devem ser diferentes deles. Vocês devem se destacar. Vocês não devem se corromper com os costumes, com os pecados deles. Muito pelo contrário. Vocês devem agir de forma diferente. Vocês devem ser diferentes. E o que acontece? Deus então passa a sua lei para o seu povo com esse intuito: de fazer com que a nação de Israel seja diferente. Enquanto nos outros povos as pessoas estão se matando, estão ali, né, uma traindo a outra, uma errando contra a outra, Deus vem e mostra que você deve amar o seu próximo, que você deve honrar os seus pais, que você deve cuidar uns dos outros, que você não deve cobiçar. Deus vem e traz ali uma série de princípios que o seu povo deveria cumprir, para que eles pudessem de fato dizer: nós somos povo de Deus, nós somos diferentes. Pois bem, quando a gente vai então agora para o Novo Testamento, nós temos uma cena semelhante. Jesus agora está em cima do monte. Assim como Moisés passa
40 dias e 40 noites ali no monte, Jesus também passou por um período de 40 dias e 40 noites de jejum no monte, e ele foi tentado pelo diabo e venceu todas aquelas tentações. Jesus já começou a pregar o evangelho, vidas já estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo curadas. E agora, Jesus está em cima de um monte, assentado, e uma grande multidão está ao redor dele, conforme vai dizer lá no capítulo 5, né? E Jesus então está pregando para essas pessoas. E por que ele está fazendo isso? Ele está aqui retratando, ou como é que eu posso dizer? Ele está aqui fazendo novamente, trazendo novamente à mente daquelas pessoas, aquela cena de quando Moisés desceu e passou a lei para o seu povo. Jesus vai passar agora para essas pessoas os princípios de quem serve a Deus, os princípios do reino de Deus. É por isso, irmãos, que esse sermão é tão importante. É por isso que o Sermão do Monte não é meramente uma palavra que você deve ler, né, picotada. A gente puxa aqui para baixo, ó. Aí a gente vê aqui, sal da terra e luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurar? A gente não é só ler isso aqui e desconsiderar o contexto. Porque se a gente só lê, vocês são a do mundo, vocês são o sal da terra, e, sabe, e começa a pregar desconsiderando o contexto, a gente já traz a palavra direto para nós e esquece que quando Jesus falou isso, o contexto era de pessoas assim como os essênios, pessoas libertinas, pessoas que estavam ali, ou melhor dizendo, os saduceus, pessoas libertinas, pessoas que estavam achando que não, pode viver do jeito que quiser. E Jesus veio e mostrou para eles que não, é necessário que haja santidade, é necessário que essa santidade se destaque. É necessário que, assim como o povo de Israel deveria ser diferente dos demais povos da região ali de Canaã, vocês também devem ser diferentes agora. Vocês que creem de fato no evangelho que eu estou trazendo, que Jesus está trazendo ali, eles deveriam ser diferentes agora. As suas vidas deveriam ser pautadas pelos princípios desse reino de Deus. Vocês estão entendendo? Então, quando Jesus proferiu essas palavras aqui, do sal da terra e da luz do mundo, quando ele fala sobre ele cumprir a lei, né, que ele vem e diz aqui, olha, no verso de número 17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas vim cumprir. Essa palavra cumprir aqui é dar o sentido pleno, é como se Jesus estivesse vindo dizendo para eles, olha, aquilo que vocês entenderam, eu vim mostrar de fato o que significa. Porque muitas das vezes eles haviam entendido coisas erradas, né? Os homens estavam lá, eles eram os mais hipócritas de todos, olhavam para as mulheres, cobiçavam, desejavam, mas como não tinham tido relação com elas, eles achavam, não somos, né, adúlteros. E Jesus vem e fala, vocês acham que não são? Vocês são adúlteros sim, porque vocês estão cobiçando, vocês estão desejando. Jesus vem e dá o sentido pleno para a lei. Ou seja, tudo aquilo que Deus passa lá no Antigo Testamento, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, tudo aquilo que ele falou lá no Antigo Testamento, não é para ser meramente cumprido como se fosse uma série de regrinhas externas. Não, isso precisa ser uma realidade dentro de você. Sabe? É isso que Jesus ensina.